A pessoa que revisa do jeito certo, ela não esquece o conteúdo nunca mais. Não fazia resumo teórico, e teve algumas matérias que eu inventei de fazer resumo teórico. Fracassei vergonhosamente. Como que o mapa mental não ajuda? É muito organizado, é muito bonito. Não funciona. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Segredos da Aprovação, mais um episódio. Essa semana a gente está tratando de atalhos e obstáculos, e hoje tem um tema bem interessante, né? Um atalho. Antes de apresentar o tema, quero me apresentar. Meu nome é Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Werneck. E o tema de hoje, Bruno, é um tema que é algo que eu tenho muita dificuldade, eu não soube durante a minha vida, eu ainda tenho dificuldade na minha vida acadêmica relacionado à revisão. Existe um jeito certo de revisar os estudos, principalmente para o vestibulando? Existe um jeito certo para revisar, para entrar na universidade pública? Existe um jeito de revisar o conteúdo que você não esquece durante o ano que você está se preparando, né? E na verdade, a pessoa que revisa do jeito certo, ela não esquece o conteúdo nunca mais. Ela lembra do conteúdo para sempre. E, assim, é lógico que se ela ficar 10 anos sem interagir com aquele conteúdo de novo, ela pode esquecer. Mas quando é um assunto que ela interagiu demais, que ela estudou demais, aí ela lembra. Por exemplo, deixa eu dar o meu exemplo aqui, né? Eu estudei muito trigonometria na época do cursinho, porque caía muito na prova do ITA, nos vestibulares caía bastante também na época que eu estava fazendo. Então, até hoje, se eu pegar um problema de trigonometria, eu consigo resolver. Um problema de logaritmo eu consigo resolver, de função logarítmica, mesmo não lidando com isso diariamente, né? Assim, é verdade que até uns 3 anos eu ainda dava muitas aulas, né? Hoje eu dou pouquíssimas aulas, assim, raramente eu dou uma aula de matemática ou de física. Isso pode facilitar um pouco, né? Mas tem 3 anos que eu não dou aula, assim, profissionalmente de matemática nem de física, e como eu sempre estudei da maneira correta, né, revisando do jeito correto, que na verdade, é só um jeito de estudar que no meio do caminho você também vai revisando. Como eu sempre fiz desse jeito, aí eu aprendi, eu não esqueço mais o assunto, né? Por exemplo, cálculo é um assunto que a gente vê na faculdade, pelo menos lá no ITA a gente usa cálculo na faculdade durante praticamente todos os anos da faculdade, né? E em várias matérias. Então, todo semestre a gente usava cálculo em uma ou duas matérias, pelo menos, depois de ter estudado cálculo. E lá a gente teve 6 disciplinas que precisavam de cálculo nos 2 primeiros anos, mas... 6 disciplinas que eram diretamente associadas a cálculo, né? Ou era cálculo, era alguma coisa, cálculo de um jeitinho mais diferente, e ao longo do resto da faculdade, pelo menos um semestre, tinha uma disciplina que usava muito cálculo, então eu acabava não esquecendo, né? E hoje eu ainda consigo usar cálculo, mais de 10 anos, 14 anos depois de formado, eu ainda consigo usar cálculo. Por quê? Porque eu estudava de um jeito que me permitia nunca mais esquecer do assunto. E até adiantando um pouco, assim, eu não precisava nem me preocupar com esse lance de revisar. Revisar não era uma preocupação para mim. Ô Bruno, sobre esse atalho, você falou que lembra aí de cálculo. Aí. Eu fiz engenharia, né? Eu peguei cálculo 1, 2 e 3 e eu te falo com toda a verdade que eu não lembro quase nada. Uma forma que eu vejo, de revisar, é aquela forma que a gente cria resumos, escreve, ou digita, aí depois, horas antes da prova, você vai revisar. É essa forma que você coloca como a de revisão? Como que é? Ela é parecida? Então, na verdade, assim, esse lance de saber revisar é um grande atalho que aprova a pessoa na universidade pública assim, muito mais rápido, né? E por que a gente chama de atalho? Porque ele realmente encurta o caminho da pessoa até ela chegar na universidade, para ela chegar na universidade pública mais rápido.
Se ela fosse demorar 2 anos para passar, ela sabendo revisar direitinho, ela vai demorar menos tempo, ela vai demorar 1 ano no máximo, e se ela estiver faltando ali até uns 6 meses para o vestibular, ela consegue passar revisando direitinho. E o que é exatamente essa revisão? Eu até falei, né? Assim, olha, revisão que vai permitir que você não esqueça mais o assunto, mesmo depois de ficar um tempão sem interagir com ele. Agora, o que não é revisar para passar a universidade pública, né? Então, respondendo aí uma terceira pergunta, assim, o que não é esse atalho de revisar para passar na universidade pública? O que não é você ficar o tempo todo preocupado se você sabe o assunto, aí você tem que ir lá e consultar para ver o que você sabe, o que você esqueceu. Né? Então, tem muita gente que fala assim, você pega um assunto, aí uma semana você vai lá e revisa ele. Aí a pessoa tem que ir lá e ter essa preocupação de anotar em algum lugar o assunto que ela tem que revisar na semana. Um mês depois de ter visto pela primeira vez, você tem que revisar de novo. Aí a pessoa tem lá uma agenda, e aí chega uma hora que a pessoa vai estudando, ela gasta mais tempo revisando os assuntos do que estudando. Então ela estuda muito pouco e fica sempre revisando muito. Aí ela demora demais para aprender. O ideal é você estudando de uma forma que você está sempre vendo um assunto novo. Agora, como que faz isso para revisar? É o que a gente vai explicar daqui a pouco, né? Então, o que não é? É você ter aquela preocupação de, será que eu sei esse assunto? Deixa eu revisar. Você ter aquela preocupação de ter sempre que deixar anotado ali que você precisa ver tal assunto tal dia. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de algo que vai realmente facilitar a vida do aluno, né? É importante a pessoa entender por que isso é importante, né? Você tem algum exemplo prático, tipo, pelo menos de isso aqui não é revisar, você não está revisando? Então, tem alguns exemplos, né? Mas até como eu falei, assim, por que a pergunta que deve entrar na nossa cabeça para a gente entender, até antes de falar sobre as pessoas que eu conheço, é por que revisar é realmente um atalho para quem quer passar na universidade pública? Essa seria a pergunta mais importante para a gente responder nessa altura. E o porquê da importância de revisar corretamente é muito simples, né? O conteúdo que cai na prova do Enem ou de qualquer outro vestibular é muito abrangente, é muito amplo, né? É muito amplo. E aí, se a pessoa, de repente, deixa para estudar na última hora, como é o caso da maioria de nós, quando a gente está estudando no colégio, até mesmo na faculdade, que a gente deixa para estudar na véspera da prova, não funciona. Por quê? Porque é matéria demais para ver na véspera da prova. Muita matéria. A pessoa precisa aprender um jeito que ela vai estudando numa cadência que vai permitir que ela sempre tenha o assunto fresco na memória e mesmo depois que ela viu aquele assunto há algum tempo, ela tem algum tipo de interação com aquele assunto que refresca o assunto na memória, né? E se ela faz assim, ela consegue aprender assuntos novos muito rápido. Então, assim, por que revisar encurta o caminho até a faculdade? Porque a pessoa está sempre aprendendo assuntos novos mais rápido. Então, se você aprende um assunto novo mais rápido do que as outras pessoas, você está na frente das outras pessoas. E se você constrói uma preparação desse jeito, sempre aprendendo assuntos novos mais rápido, sem esquecer os assuntos que você já estudou, quando chegar no dia da prova, vai ser muito mais fácil tirar uma nota boa na prova, né? Então, por isso que é tão importante fazer a revisão desse jeito. Por isso que é tão importante revisar, e por isso que revisar é realmente um atalho que aproxima a pessoa da universidade pública. Eu te perguntei sobre esse atalho, como ele implica no estudo da pessoa. Um exemplo de uma pessoa que, tipo, isso não é um atalho, tipo, de forma alguma. Assim, tem várias pessoas que não revisam da maneira correta e aí elas não passam no vestibular, né?
A gente teve alguns casos de alunos assim no quadro, né? Inclusive na época que a gente tinha o presencial e a gente ficava ali do lado deles, a gente fez um experimento de presencial, a gente ficava do lado deles, e o fato é que eles não ouviam o que a gente falava, né? Eles queriam estudar do jeito deles e tal, então assim, não seguiam uma ordem de conteúdo que eu tinha que estudar, e aí a pessoa acabava não aprendendo, né? Porque até essa ordem tem importância, eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas acho que mais importante até do que a gente saber as pessoas que erraram é a gente ter alguns exemplos, tá, de pessoas que sejam parecidas com a gente, que sejam parecidas com os nossos alunos, né, de pessoas semelhantes e que conseguiram atingir esse objetivo, né, de passar na universidade pública usando esse atalho da revisão, tá? Então, deixa eu pensar aqui. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça é o meu exemplo, né? Eu gosto de falar aqui para os meus alunos, de dar dois tipos de conselho. Ou o conselho tem que ter funcionado para muita gente e também para mim, né? Então, assim, muitas pessoas que eu conheci e que não são necessariamente nossos alunos, né? Que são pessoas que eu conheci ao longo da vida que eu estava estudando, colegas de cursinho e outros alunos de outros lugares. Eu gosto de falar coisas que essas pessoas fizeram e que deram certo e que ajudaram essas pessoas a passar na universidade um pouco mais rápido e que eu também fiz para eu sentir na minha carne, né, o que funciona e o que não funciona. Esse é o primeiro tipo. E o segundo tipo de recomendação que eu gosto de trazer são recomendações que funcionaram para mim e que... Porque, assim, tem coisas que funcionam para mim que não funcionam para todo mundo. Não funcionam para a maioria das pessoas. Existe isso. E existe isso com todo mundo, não é comigo, não. Com todo mundo existe isso. Tem algo que funciona para você que não funciona para a maioria das pessoas. Acontece. Mas tem algumas estratégias que funcionam para mim e que funcionam para os meus alunos. E são coisas novas que eu descobri ao longo do tempo e eu vou testar, entendeu? E às vezes eu testo com os alunos. Então eu testo com uns 2 ou 3, se dá certo eu começo a testar com uns 100, uns 200, e se dá certo com esses 200 eu testo com todos, né, com milhares. Então eu gosto de trazer coisas desses dois tipos, ou que funcionou para mim e para outras pessoas que eu conheci, ou que funcionou para mim e que funcionou para os meus alunos atuais, né? Coisas que a gente já testou. Diante disso, né, quem que já usou esse jeito de estudar revisando, que conseguiu passar? Por exemplo, eu usei isso. O que é mais interessante? Eu nunca, durante o tempo que eu estava estudando, depois que eu parei para refletir, né, muito tempo depois de ter estudado, eu nunca parei para revisar. Vou revisar um assunto para ver se eu ainda lembro. Eu nunca tive essa preocupação. E aí, lá no ITA, eu fui descobrir que os meus colegas também não usavam esse lance de revisar, né? E aí, depois, interagindo com os alunos do quadro, que passavam nos vestibulares mais difíceis, eu via que eles também não usavam esse negócio de revisar. Então, poxa, que negócio é esse? Que todo mundo fala sobre revisar, mas as pessoas que eu conheço que alcançaram os resultados não têm essa preocupação de revisar. E aí eu fui ver que o jeito que eu estudava, né, a sequência que eu estudava, o conteúdo, o jeito que eu interagia com o conteúdo, né, e aí quando eu estou falando disso é de coisas práticas, assim, como que eu faço a lista de exercícios, qual lista de exercícios que eu faço, quando que eu faço a lista de exercícios, né, como que eu assisto a aula influencia no jeito que eu vou revisar, como que eu interajo com a teoria, como é a minha interação com a teoria, influencia no jeito de revisar, e aí eu fui vendo que estudar daquela maneira evitava que eu esquecesse a matéria. Um outro exemplo que eu tenho é de um aluno nosso, o Bruno Shoa, né? Que passou no ITA, e na época eu acho que ele prestou só o ITA, mas ele passou lá na Federal do Rio Grande do Norte. Ele passou tipo em primeiro lugar assim pelo Enem, e ele estava estudando para o ITA, né? Mas ele tinha um colégio, era algum aluno no colégio e tal. E o jeito que ele estudava, eu perguntei para ele uma vez: Bruno,
como que você fazia para estudar? E ele ia me explicando, e ele nunca mencionava nada de revisão. Mas ele estudava do mesmo jeito que eu estudava na época que eu estava me preparando para o vestibular. E aí, quando eu fui perguntar para uma aluna nossa, Bianca, né, que passou em medicina na Unesp, na Unicamp, ela nunca tinha mencionado revisão quando eu perguntava para ela como que ela estudava. Ela falava assim, já tinha tudo pronto ali no quadro, eu ia seguindo na ordem. E aí, eu consegui chegar na prova e tive um bom resultado, eu sabia tudo que tinha caído na prova, né? Então, assim, esses são exemplos de algumas pessoas que usaram esse atalho da revisão para poder passar na universidade pública. A forma, o jeito como eles estudavam, da forma que eles utilizavam, eles não precisavam revisar? Não, isso? É isso. Eles não precisavam revisar da forma que Não, estudavam? eles não precisavam parar assim, e não precisa, na verdade. O jeito que eu vou explicar aqui agora é isso. Você não precisa parar para revisar o assunto, assim, vou revisar, como se fosse um ritual, sabe? Agora eu vou levantar e tomar banho. Isso a gente faz isso todos os dias. Agora eu vou tomar no meu café da manhã. Isso é um ritual que você segue, né? E, tipo assim, quem mora numa casa que tem gramado, sei lá, uma vez por mês tem que cortar a grama. Então tem lá agendado o dia de cortar a grama, tem um jardineiro, às vezes, quando a pessoa mora, dependendo do lugar que ela mora, ela precisa de um jardineiro. Então tem na agenda do jardineiro, ó, tal dia você tem que vir aqui cortar a grama. E eu vejo que muitos alunos hoje têm esse negócio na agenda, assim, de tal dia eu tenho que revisar tal assunto. Não tinha, a gente não tinha isso, os alunos não tinham esse negócio de revisar, assim. Se esse jeito aí que a pessoa estuda faz ela não revisar, então, teoricamente, quase todo mundo está estudando da forma errada. Porque quase todo Por mundo isso está revisando. exatamente, assim, a maioria das pessoas estuda da forma errada, porque elas não... E assim, não é... por que estuda da forma errada? Não é assim que a gente sabe que está estudando. Como que você sabe que as pessoas estão estudando da forma errada, né? É só você olhar o resultado da pessoa. Né? Quantas pessoas passam no vestibular para medicina ou para engenharia no ITA na primeira tentativa? Poucas pessoas. Mas o vestibular do ITA e o Enem, que vai para medicina ou da USP, não aborda o conteúdo do ensino médio? A pessoa não estudou o conteúdo do ensino médio? Então, era para ela chegar lá na prova e conseguir tirar. Se ela tirou 7, 8 no ensino médio inteiro, era para ela conseguir chegar lá na prova do Enem, na prova do ITA, enfim, na prova que fosse, e tirar aquela nota, né, que era mais ou menos parecida com a que ela tirava na escola. Mas a pessoa não tira. Então, assim, se eu estudei a vida inteira de um jeito, tirando nota 8, 9, 10, e chega no dia da prova de vestibular, que avalia o conteúdo do ensino médio, eu não consigo tirar 8, 9 ou 10, tem algum problema com o jeito que eu estudei antes. Só que todo mundo, estatisticamente, né, a maioria das pessoas vive essa situação, vai bem no colégio e fracassa fortemente, vergonhosamente no vestibular. Por quê? Porque a pessoa estava estudando da maneira errada. Só tem essa explicação. Tipo, beleza, então tá. A pessoa que estuda da forma correta, ela não precisa parar ali e revisar, tá? Só que hoje em dia a gente vê a quantidade de ferramentas que tem. Mapa mental é muito bonito aquele negócio. Pega naquela cartolina, desenha e tal, faz isso e aquilo. Tipo, se a pessoa parou para revisar, ela está estudando da forma errada. Tem que você contar um pouquinho mais dessa forma errada aí de revisar? Como assim? O que você acha que as pessoas fazem hoje que pode ser errado? Vai, me pergunta, que Então, parece bom. Vamos lá, o que tem aí de bom? resumo, Resumo teórico. resumo teórico. Então, resumo teórico. Sabe quantos resumos teóricos eu fiz na minha vida? Alguns, uns 10, 20. Por aí. E olha que eu já estudei. Eu estudei pra caramba, porque ó, eu estudei, eu fiz curso técnico no Cefet, que era difícil, eu nunca fiz um resumo teórico, mal copiava a matéria.
Aí depois eu fui fazer cursinho, e aí eu estudava de verdade. E eu nunca fiz um resumo teórico no cursinho. Aí depois eu fui estudar na UFMG. Fiquei 6 meses no UFMG, porque os outros 6 meses teve greve. E eu era um bom aluno, eu tirava, tipo assim, a minha nota era 97 em 100, né? Que o professor corrigia de 0 a 100, assim. Então, em física eu tirava 97, em matemática eu tirava 98. Eu errava coisa besta, né? De falta de atenção. E eu nunca fiz um resumo teórico. Ó, lembrando que na época que eu estava no colégio, eu não era um bom aluno. Eu não tirava notas boas. Tanto é que eu não passei no vestibular. E aí eu não fazia resumo teórico. Quando eu entrei no cursinho, eu virei um bom estudante. Eu estudava para valer. Eu tirava notas boas nos simulados. E eu nunca fiz um resumo teórico. Quando eu entrei na UFMG, eu sentava ali na segunda fileira, só para eu ter uma visão melhor da lousa, porque era muito grande. E eu interagia o tempo todo com o professor, prestando atenção na matéria, tomando as minhas notas. E eu nunca fiz um resumo teórico. No ITA, quando eu estava muito ferrado, no ITA eu era um aluno mais parecido com o do Cefet do que com o da UFMG, porque no ITA era muito difícil. Aí eu perdi, assim, eu não foi mais forte do que eu, né? Eu não conseguia ser tão estudioso quanto era na UFMG, porque era muito mais difícil. Lá no ITA, eu não fazia resumo teórico, e teve algumas matérias que eu inventei de fazer resumo teórico. E eu tomei recuperação nessas matérias. Fracassei vergonhosamente nessas matérias que eu fazia resumo teórico. E aí depois que eu terminei o ITA, eu fui trabalhar e tal, fiz alguns cursos, e eu fui fazer um mestrado fora do Brasil, um mestrado na Europa. E tinha umas matérias legais e tal. Algumas matérias eu era bom aluno, outras eu era mais ou menos, mas eu também nunca fiz um resumo teórico. Então, basicamente, toda vez que eu fiz resumo teórico, eu me ferrei. Resumindo, é isso. Resumo teórico não ajuda, então, para revisão. Na verdade, atrapalha. Resumo teórico atrapalha. Sabe por quê? Porque, olha só, quando você está tendo aula com o professor no colégio, e no jeito do colégio ele não é errado, não, tá? O jeito do colégio é certo. O professor vai lá, te ensina a matéria e te passa um conjunto de atividades. E se você tem um livro didático para estudar, você vai ver que tem uma explicação da teoria e tem um conjunto de atividades. Esse conjunto de atividades que tem no livro, seja ele de exatas ou de humanas ou de biológicas, ele segue uma lógica, que é a lógica de verificar se você entendeu a matéria. Porque quando você está assistindo aula, quando você está lendo um texto de teoria, você está interagindo com a teoria e o seu objetivo é entender o assunto. Então, no final do capítulo, ou em algumas partes do capítulo, tem perguntas para ver se você entendeu a matéria. E você respondendo essas perguntas, fazendo esses exercícios, escrevendo, você vai começar a encaixar as peças daquele quebra-cabeça no seu cérebro. Só que aí você já está entrando na onda do estudo individual. Você não está fazendo resumo teórico, você está fazendo um estudo guiado, com as perguntas certas que você tem que responder para construir aquele conhecimento na sua cabeça. Então, quem estuda assim, fazendo as atividades previstas no livro, essa pessoa não precisa fazer resumo teórico. Porque as anotações, ela pode fazer até na borda do livro mesmo. Tem livro que vem com um espaço a mais para você fazer anotação na borda. O ato de escrever a observação importante já ajuda o seu cérebro, já mostra para o seu cérebro que aquele assunto é importante. Quando você faz esse estudo guiado, que consiste em responder perguntas ou fazer exercícios de acordo com aquilo que você acabou de estudar, aí você naturalmente entende a matéria, sem precisar fazer resumo teórico. O resumo teórico, eu vejo, principalmente dentro da universidade, é algo muito frequente. Não funciona, porque você precisa revisar 10 minutos para a prova começar, né? E quem faz isso muito são os alunos de medicina da FMG. Eles têm uns resumos teóricos maravilhosos lá. São muito bonitos. Eu estou até usando na pós de neuro. Só que não está me ajudando muito, não. E pensando em algo bonito aqui que eu vejo, eu realmente acho muito bonito, são os mapas mentais.
o mapa mental não ajuda? Tipo, é muito organizado, é muito bonito. Por que ele não funciona O mapa mental não funciona? como Você já está revisão? perguntando por que ele não funciona, né? Tipo, porque eu imagino que você nunca tenha usado um mapa mental, ou já tem usado. Não, eu faço mapa mental de vez em quando. Uai, Ontem eu fiz um mapa mental. funcionou para revisão? Não foi para revisão. Vou te contar o contexto. A gente teve umas mudanças na empresa agora, né? Que eu acabei assumindo umas responsabilidades aí que eu não estava assumindo antes. E eu olhava, assim, as atividades, né? Mas eu não tinha interação com o dia a dia da equipe, né? E aí, semana passada, essa semana, no finalzinho da semana passada, eu comecei a interagir com a equipe para entender o que a equipe faz, para poder organizar o trabalho da galera. Falar, fulano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso nessa época e tal. E aí, algumas coisas eu fiz, para ver como que tem que ser feito. Algumas tarefas eu fiz. Depois, agora eu estou numa fase de ter que escrever para as pessoas uma descrição do trabalho delas. Você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, fulano, você vai fazer A, B, C, D e E. Ciclano, você vai fazer F, G, H e J. E fazer essa divisão. Beltrano, você vai interagir com Ciclano, com a empresa tal. Só que estava difícil para mim colocar isso na cabeça, entendeu? E passar isso para o papel. Aí eu tentei escrever montando uma planilha. Aí não ficou bom. Aí eu tentei escrever num arquivo de texto. Aí não ficou bom. Aí eu lembrei de um negócio que eu aprendi na época que eu trabalhava com planejamento estratégico, que era o seguinte: você começa trabalhando do nível mais macro de um problema grande e vai quebrando o problema em probleminhas e vai resolvendo cada um. Só que cada probleminha você quebra em mais problemas. Então você faz tipo uma árvore assim, que vai tendo ramificações. Isso é um mapa mental. Aí eu usei uma ferramenta que chama MindMeister, que é de fazer mapa mental. E eu escrevi. Só que aquilo já estava na minha cabeça. Já era um conhecimento que eu tinha. Já estava organizado na minha cabeça. Faltava estar organizado para eu ver, assim, entendeu? Então, o mapa mental funciona muito bem quando é um assunto que você domina, que você já tem prática, que você sabe do que se trata e você só quer colocar aquilo de uma forma para facilitar a sua explicação para outras pessoas, para você dar o caminho para cada uma das pessoas. Ou seja, o mapa mental, ele serve para você transmitir um conhecimento que você tem para outras pessoas. Um conhecimento que você já adquiriu, você já tem fluência naquilo, você já sabe o que fazer, você consegue explicar. Você só precisa organizar de um jeito que outras pessoas vão entender. Então, o mapa mental é muito bom para professor. Para o professor chegar lá e explicar, entendeu? Mas a gente não está. Mas agora que a gente está conversando aqui, não é para virar professor, né? É para passar na universidade pública. Então, quando que vai ser bom para um aluno que está nessa etapa de passar na universidade pública fazer um mapa mental? O mapa mental vai ser muito bom quando esse aluno quiser ganhar um dinheiro extra dando aula particular. Aí ele vai lá e faz um mapa mental para ele entender como que as coisas se conectam, como que o conhecimento foi construído na cabeça dele, e ele poder ensinar para as outras pessoas. Por exemplo, se eu quiser dar uma aula de... Eu falei aqui que eu tenho facilidade em matemática, né? Se eu quiser dar uma aula de cálculo, é mais difícil do que eu fazer uma prova de cálculo. Eu pegar uma prova de cálculo da UFMG ou do ITA, enfim, de alguma faculdade, do ITA talvez não, porque tem umas paradas lá que eram muito cabulosas, assim, que eu realmente não aprendi direito, né? Mas é porque é muita demonstração, parece um curso assim, de análise matemática. Mas se eu pegar uma prova de cálculo normal, que não envolva análise matemática, eu vou conseguir ter um desempenho melhor do que o meu desempenho como professor explicando aquele assunto. Agora, se eu quiser dar uma aula de cálculo, ou de um outro assunto que eu sei, eu tenho que fazer o meu mapa mental
para eu ver onde que as coisas se encaixam e explicar para as pessoas, entendeu? Entendi. Tem uma pessoa aqui na live do Instagram que ela comentou que o Ângelo underline Souza 31. Bateria de exercício eu acho que não conta como aplicações de conteúdo, fazendo como que eu lembre. Ele está falando que ele não faz revisões, ele só faz exercício direto. Interessante, né? Ele só faz exercício? Ele só faz exercício. E ele não faz mapa mental, não faz resumo teórico, não faz revisão. Ô, Ângelo, se você tiver ainda, responde aí se você faz mapa mental ou se você faz resumo teórico, algo do tipo. Gente, se vocês quiserem que a gente responda vocês, podem ir também no YouTube, né? Depois do Instagram ainda a gente responde algumas perguntas suas. Ah, tá bom. Eu sei que então não é revisar mapa mental, resumo teórico. Tem um que eu uso, me ajuda. Por favor, não fala que eu estou fazendo errado. Eu gosto, quando eu estou na aula lá de neurociência, eu gosto de deixar meu gravador, eu gosto de revisar. Gosto de deixar aquilo ali, e quando eu estou anotando as coisas, eu costumo meio que anotar, eu olho para o telefone, poxa, foi 25 minutos, eu já marco 25 minutos. O que você acha disso? Eu vejo gente que vai até o cursinho presencial, leva o telefone, eles gravam a aula e depois eles compartilham. O que você acha disso? Acho que essa revisão aí, ela é funcional ou não? Não. Estou estudando errado. Sabe por quê? Porque é tipo assim, imagina que você aprendeu a fazer... Vamos pensar em comida. Imagina que você aprendeu a fazer macarronada. Na primeira vez foi difícil fazer aquela macarronada, né? Sem dúvida. E aí uma pessoa te explicou como que faz macarronada. Aliás, você foi numa aula aprendendo a fazer macarronada. O sonho da Sara. Você foi numa aula e aprendeu a fazer macarronada, beleza. Aprendeu a fazer macarronada, jóia. Foi numa aula de gastronomia. Aí, um belo dia, aí você gravou aquela aula. E aí depois, passaram-se alguns dias, você não fez a macarronada, né? Então você vai tentar fazer uma macarronada, só que você não lembra de nada da aula. Aí você vai lá e assiste a aula de novo, escuta a aula de novo que você gravou. Agora eu entendi muito bem como que faz uma macarronada. E foi embora. E não fez a sua macarronada. Mas você entendeu melhor como que faz uma macarronada. Aí você está com aquela aula gravada e passa mais um tempo, você assiste ela de novo, você fala, caramba, eu sou muito bom de macarronada, eu entendi direitinho o que faz. Mas você não fez a macarronada. Na hora que você vai fazer a macarronada, ela queima. Você não sabe fazer direito. Por quê? Porque você não aprendeu a fazer macarronada. Você entendeu como que faz. E é óbvio que se você vê uma explicação 2 vezes, na segunda vez você entende melhor. Se você vê 3, na terceira vez você entende melhor. Se você lê um livro daquela explicação, você entende melhor. Mas você vai ver se aprendeu mesmo na hora que você colocar na prática, que você for fazer o exercício. Eu tinha um colega no cursinho que ele entendia tudo da aula. Não entendi, professor, isso é muito simples. E ele pegava materiais mais aprofundados para estudar, geometria de não sei quem. E ele sempre fazia umas perguntas cabulosas, assim, né? Quando o professor estava explicando algo muito difícil. E a gente ficava, pô, olha como é que fulano de tal sabe a matéria e tal, não sei o quê. Só que ele tirava notas péssimas nos simulados e ele não passou no vestibular. Porque ele não fazia exercício, então ele não aprendia. Né? E muitas vezes esse, Bruno, depois a gente pode falar sobre o jeito certo de revisar, tá? Mas esse é o jeito errado. O jeito errado de revisar é você interagir várias vezes com o conteúdo sem praticar. Você assiste a aula, você grava a aula para assistir depois e assiste depois. Você faz um resumo teórico a partir da aula. Você lê a teoria várias vezes.
Você marca para ler a teoria de novo alguns meses depois. Você vai lá e tenta fazer um mapa mental ou pega um mapa mental de alguém. Só que isso é o jeito errado. E assim, talvez valha a pena já a gente entrar no jeito certo. O jeito certo de revisar é fazer exercícios. Tá? É fazer exercícios. E como que você tem que fazer esses exercícios? É muito simples. Todos os conteúdos, eles precisam, em geral, a maioria dos conteúdos você vai precisar de mais do que 2 horas para estudar o conteúdo, para entender e praticar. Por exemplo, vamos pensar, em física, os conteúdos são assim. Para você estudar a cinemática, você tem que aprender movimento retilíneo uniforme, depois movimento uniformemente variado. Você não consegue estudar essas duas matérias no intervalo de 2 horas, esses dois conteúdos. Então, como você tem que organizar o conteúdo? Você assiste uma aula ou interage com a teoria, tomando notas, fazendo anotações para você lembrar dos conceitos mais importantes. Às vezes, os livros têm caixas para destacar esses conceitos. O professor, quando está dando a aula, ele grifa o conceito para dizer que é importante, aí você vai lá e anota para lembrar. Não para lembrar daquilo, mas para mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Entendeu? Para mostrar para o seu cérebro, essa pecinha aqui é importante para encaixar no quebra-cabeça que a gente está construindo aí dentro do meu cérebro. Aí você faz isso e no mesmo dia você tem que fazer exercícios. A pessoa que faz isso é suficiente para entender o conteúdo, para aprender o conteúdo que a pessoa estudou. Então ela interage com a teoria de forma ativa, fazendo as anotações e faz os exercícios no mesmo dia. É muito importante que seja no mesmo dia. Depois que ela faz, ela vai ter um nível de conhecimento daquele assunto. E esse nível vai começar a cair aos pouquinhos. Uma semana depois, a pessoa vai lá e faz exercício daquele assunto de novo. E aí o assunto sobe no nível de conhecimento. E ela vai continuar esquecendo, ela vai voltar a esquecer, mas ela vai esquecer mais devagar. E aí, um mês depois, ela faz de novo exercícios daquele assunto. Agora, Bruno, você está falando isso aí e fica parecendo, então, que eu vou ter que marcar uma semana depois que eu vou ter que estudar aquele assunto, ou um mês depois. Se você seguir a lógica que foi passada para você no colégio, você não vai precisar. Por quê? Porque os conteúdos, eles foram organizados numa sequência de tal forma que um conteúdo depende do anterior. Então, por exemplo, quando você vai estudar movimento uniformemente variado, você não precisa revisar movimento uniforme. Por quê? Porque no movimento uniformemente variado são cobrados conceitos que você viu e praticou no movimento uniforme. Então, eu estou dando esse exemplo, mas isso acontece em todas as disciplinas que tem alguma lógica assim, de causa e consequência, né? Que vai construindo o conhecimento. Então, assim, o que o aluno tem que fazer? Ele estuda o conteúdo na ordem correta, que é a ordem lá do livro didático mesmo, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, e ele vai fazendo os exercícios e ele separa, tipo assim, eu vou estudar 6 horas de física por semana, 2 horas na segunda, 2 horas na terça, não, 2 horas na segunda, 2 horas na quarta e 2 horas na sexta. E aí ele vai fazendo, ele estuda 2 horas, viu uma determinada quantidade de conteúdo. Vamos supor, ele pega 3 livros, né, o livro do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. Na segunda, ele vai estudar o livro do primeiro ano durante 2 horas. Na quarta, ele vai estudar o livro do segundo ano durante 2 horas. E na sexta, ele vai estudar o livro do terceiro ano durante 2 horas. Isso para quem está fazendo cursinho. Na semana seguinte, ele faz a mesma coisa, continuando de onde ele parou. Então, quando ele pegar um assunto grande, tipo dinâmica, o aluno, né, ou a aluna, a gente tem muita aluna aqui, né? Os alunos, quando pegarem um livro, um conceito grande, tipo dinâmica, naturalmente ele vai estudar aquele conceito durante umas 2, 3 semanas. E aí ele está sempre revendo o conceito. É isso que acontecia comigo na época que eu estava fazendo o cursinho. Como eu estava seguindo a organização que a equipe do cursinho montou para mim, eu passava 3 semanas estudando dinâmica, ou leis de Newton.
Aí, depois de 3 semanas estudando leis de Newton, eu ia estudar forças em trajetórias curvilíneas. Depois de só que para forças em trajetórias curvilíneas depende de leis de Newton. Eu nunca precisava me preocupar em sentar, deixa eu revisar a lei de Newton aqui. Por quê? Porque tudo que eu estudava tinha uma relação. Era como se fosse uma corrente, sabe? Cada elo da corrente era um conteúdo. E ele vinha na ordem certa para eu aprender aquele conteúdo. Né? Então, assim, esse é o jeito certo de estudar, que garante que a pessoa está revisando. Ela tem que seguir uma sequência. O que eu vejo muitos alunos fazerem é tipo assim, eu vou estudar esse assunto aqui porque eu tenho dificuldade. Agora eu vou estudar esse outro aqui porque eu tenho dificuldade. Puxa, eu tenho que revisar aquele assunto que eu vi lá atrás. Porque está tudo muito solto, sabe? Para você aprender a matéria que precisa para passar na universidade pública, você precisa estudar uma certa sequência. Tem uma sequência que o conteúdo é organizado. E você precisa estudar de uma determinada maneira. Que é essa que a gente fala sempre aqui, que é de entender a teoria, interagindo com a teoria de forma ativa, né? Estudo individual, onde você vai praticar aquilo que viu na teoria, e estudo e dormir bem, né? Nossa, falei muito, né? Falou, mas eu não ouvi você falando de, tipo, esse você sentar ali e começar a revisar, isso foi interessante, porque eu vejo em muitos casos, falo, não, você tem que parar e aprender o que você não sabe e voltar lá atrás. Pensando dessa forma, Bruno, principalmente no caso de um aluno, que são muitos de escola pública, principalmente, né, que querem ascender e ir até uma universidade pública de qualidade, esses elos eles acabam sendo quebrados e é difícil uma pessoa aprender um outro assunto sendo que tem dificuldade. Pensando nesse aluno, nesse tipo com mais dificuldade, até aquele que não tem tanta, mas percebeu, poxa, estou perdendo tempo revisando dessa forma. Qual que é o primeiro passo que ele tem que levar? Quais são os passos para começar, tipo, agora? Eu vou começar a fazer assim agora, para mim ganhar tempo e aprender direito. Entendi. Eu lembro um pouquinho, quando você faz essa pergunta, eu lembro da época que eu dava aula particular. No início, quando eu ia dar aula particular, eu ficava meio com medo do assunto que a pessoa precisava aprender na aula, né? Eu pedia uma semana para pessoa de antecedência, né, para me preparar para a aula. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que eu não precisava de uma semana, eu precisava de uns 2 dias. Então, eu falava com a pessoa assim, me manda uma lista de exercícios aí que seu professor te passou, que caiu na sua faculdade, para eu estudar e entender onde que você está com dificuldade. Né? Por que eu pude passar a fazer isso? Porque eu descobri que as pessoas elas têm pouca dificuldade naquele assunto que elas estão se empenhando para aprender. Elas entendem os conceitos. A dificuldade vem porque assuntos muito básicos elas não aprenderam direito. Né? Então, eu cansei de dar aula de cálculo para pessoas que não sabiam funções. Eu cansei de dar aula de funções para pessoas que não sabiam plano cartesiano. Eu cansei de dar aula de matemática de uma maneira geral para gente que não sabia a regra de 3. Então, passei a me preocupar pouco, né? Eu ia lá para a aula sabendo assim, essa pessoa não está sabendo disso aqui, mas no final das contas ela não consegue resolver esse problema porque ela não sabe a regra de 3. Então, eu vou lá ensinar ela como que aquele assunto que ela não sabe e a partir daí ela mesma vai conseguir evoluir sem precisar de muita aula. E funcionava, porque os alunos ficavam comigo durante 3, 6 meses e eles já aprendiam a estudar e não precisavam pegar mais aula particular. Qual caso emblemático que eu tenho para isso? Né? Eu encontrei isso com vários alunos mesmo. E na época que eu comecei a namorar com a Lucimara, ela foi uma dessas alunas, né? Eu não comecei a dar aula para ela depois de namorar, não. A gente começou a namorar e ela no colégio, na época que ela foi fazer o vestibular, eu já estava estudando para o ITA, então eu ajudava ela em alguns assuntos. Um dia, tirando dúvida dela e da amiga dela, eu notei que ela estava com defasagem no conhecimento do ensino fundamental. E eu falei com ela assim, Lu, faz o seguinte, vai lá na escola que você estudava
e pega 4 livros do ensino fundamental de matemática e você começa a estudar eles da página 1 do primeiro livro. Bruno, mas como assim? Eu já fiz o ensino fundamental, né? Eu já vi esse conteúdo. Eu falo assim, realmente você viu, mas você não sabe ele. Você precisa aprender. E depois que você aprender, você vai conseguir ir muito mais rápido nos outros assuntos, né? E eu dei esse conselho diretamente para centenas de pessoas que eu interagi na época da faculdade, na época que eu dava aula no cursinho. E se a gente for falar pela internet, para milhares de pessoas que já me viram falando isso em algum vídeo. Só que acontece que poucas pessoas fazem isso. Porque elas, e eu conheci muitas pessoas que a maioria não faz, porque elas acham que é perda de tempo, sabe? Poxa, eu já vi esse assunto, é coisa do 6º ano, eu vou ter que voltar lá atrás. E aí elas perdem muito tempo por essa falta de, com algumas ressalvas, né? Essa falta de humildade, de ter que voltar para um conhecimento muito antigo. Na minha visão, isso é um pouco de falta de humildade, quando você precisa voltar num conhecimento básico que está impedindo o seu desenvolvimento e você não quer voltar porque é coisa de 6º ano e tal. E a pessoa perde muito com isso, sabe? Então, assim, para todo mundo que está vendo a gente aqui agora, né? Tanto no ao vivo, quanto para quem vai ver isso gravado depois, a minha recomendação, sabendo que pouquíssimas pessoas vão seguir, mas eu sei que aqueles que seguirem vão ver uma transformação na vida. A minha recomendação é que essas pessoas peguem o livro do 6º ano de matemática e comecem a estudar. E depois ela pega do 7º, do 8º e do 9º. E aí ela vai construir essa corrente de novo. Elo por elo, ela vai construir cada um dos elos. O que essa pessoa vai colher de benefício imediato se ela fizer isso? Ela vai descobrir que mais de 70% da prova de matemática do Enem é sobre conteúdo do ensino fundamental. E ela também vai descobrir que aquele conhecimento que ela adquiriu de matemática do ensino fundamental, que ela vai demorar uns 3 meses para terminar, estudando umas 4 horas por semana, esses livros do ensino fundamental. Não, talvez um pouco mais, umas 6 horas por semana. Ela vai descobrir que esse assunto ajudou ela a ficar mais inteligente, porque ela desenvolveu o raciocínio lógico, e por causa disso ela consegue aprender qualquer assunto mais rápido, inclusive cálculo. Na minha primeira semana de aula de cálculo lá no Cefet de Engenharia da Computação, a professora falou isso, gente, vocês não têm dificuldade em cálculo, vocês têm dificuldade em função. Quando ela falou aquilo, a gente não pensou, poxa, é verdade, a gente tem que revisar a função, a gente tem que estudar a função. Ela falou, que absurdo, como que ela pode estar falando isso? Como que eu não sei função, eu estou na faculdade, eu passei na prova, e eu te falo que dos 40 que estavam na sala de aula, menos de 5 ouviram a professora. Chegaram, foram estudar o que realmente era difícil para ir pegar na prova. Então, é sempre aquela questão, né, de ouvir, entender por que a pessoa está falando isso. Às vezes, no momento da raiva, a gente pensa, não, eu estou no 3º ano do ensino médio, eu vou estudar algo do 6º ano. Não faz sentido, né, Bruno? Parece não fazer sentido, mas passa no vestibular. Pois é, passa no vestibular, te dá a facilidade. Você vai se destacar na universidade também, teoricamente, né? Porque enquanto as pessoas vão ter dificuldade em alguns temas, você não vai ter. Então, aproveite isso, né? Não é uma dica, né? Não é dica, né? Dica você ouve de um amigo, algo do tipo, não, você faz isso aqui. É uma forma mesmo de lidar com vestibular que funciona muito bem. Tem uma pergunta aqui, quer ver? O João Lopes, 15, está perguntando, essa ideia serve para o ITA? Me ajudou a passar no ITA, né? Todo mundo que eu conheci lá estudava da mesma maneira, ninguém fazia resumo nem revisão, não. Eu acho sensacional isso, não ter visão. O André Abreu perguntou aqui, por exemplo, em matemática,
Vocês acham legal seguir o esquema do FME? Eu não sei o que é isso. Tipo, Fundamento matemática elementar. fazer os exercícios específicos de cada capítulo e no final de tudo revisar com os exercícios do vestibular final? Então, isso não é revisão, isso é fazer mais exercício. É bom. Pode ser, é revisão com exercícios. Revisão com exercícios pode. Revisão com exercícios funciona. O que não pode fazer é igual eu aqui, gravar o áudio e começar a fazer um resumo. Isso aí não é. Obrigado, Bruno. Quer ver? Tem uma pergunta legal aqui também, gente. Oh, Deus. Deixa. Ela perguntou sobre a curva do esquecimento. Deixa eu pegar aqui. Se você pode comentar um pouquinho sobre ela. Eu falei do esquecimento, né? Eu falei sobre esse lance de você faz os exercícios hoje, o assunto. Lembra que eu falei que o assunto ele demora. O assunto você vai precisar estudar ele durante 6 horas para você aprender. E não faz sentido você estudar no mesmo dia. O ideal é você estudar aquele assunto 2 horas hoje, mais 2 horas na semana que vem, mais 2 horas na outra semana, inclusive no mesmo horário, né? Se for possível. Então, isso evita a curva do esquecimento. Porque como que é para você aprender um assunto, né? De exatas, que é onde o pessoal tem mais dificuldade. Você tem que entender os conceitos e praticar. Então, assim, eu costumo dizer que... E, na verdade, é na hora da prática que a gente aprende. Tá? Eu costumo dizer que entender matemática ou qualquer assunto da área de exatas ou de ciências, né, tirando humanos, é difícil, mas aprender é fácil. Porque aprender é praticar, é conseguir fazer aquilo na prática. Então, uma vez que você entende um conceito matemático, depois quando você vai aplicar ele, para você aprender, você só tem que praticar várias vezes que você vai aprender, né? Então é mais fácil, né? Depois que você já entendeu. E para exatas funciona desse jeito. Para humanas, você precisa fazer o estudo dirigido, né? Que é perguntar para o seu cérebro, se perguntar várias vezes se você aprendeu aquele conteúdo, né? Então, por exemplo, você, na primeira vez que interagiu com o assunto, você responde perguntas de um questionário, né? Que geralmente está no final do livro, está no livro depois do capítulo, ou que o professor entrega depois da aula. E aí, na semana seguinte, quando você for estudar aquele assunto de novo, né? Você faz mais exercícios daquele assunto. Aí pode ser exercício de vestibular. O livro do Fundamentos de Matemática Elementar funciona bem, porque assim, são 10 livros. Quem está estudando aquilo para o vestibular tem que acabar os livros em 10 meses, é um mês para cada livro. Então funciona direitinho. Você vai estudando o livro, quando chegar no final do mês, você vai fazer os exercícios. Só que assim, é exercício demais. Não dá tempo de fazer tudo para o vestibular e estudar as outras matérias, não. Então, um aluno que pega o Fundamento de Matemática Elementar para estudar para o vestibular do ITA ou do IME, ele vai acabar estudando muita matéria, né? E de repente não vai dar tempo dele ver as outras, né? De física e de química. E português, inglês, né? Tem uma pergunta aqui do José, que é a respeito dos flashcards. Tem até aplicativo que as pessoas usam para memorização. Você já chegou a olhar sobre eles? Ver os flashcards? Já. Flashcard é bom. Funciona assim. Você tem um aplicativo que você fala, sei lá, estou estudando matemática. Aí ele vai e mostra para você uma pergunta. Você tem que responder. Então é quase igual fazer exercício. Então ele pergunta assim, qual que é a equação de Torricelli? Aí você vai lá e escreve. E vira para ver se a resposta está certa. Se for assim, funciona. Tem um negócio que muita gente faz, que é o seguinte, ó. Isso aqui funciona, tá? Que é o seguinte, você pega o post-it e à medida que você vai estudando, você vai você vai tomando as suas notas no post-it. E aí você está estudando ali um assunto, aí você toma as notas no post-it e prega na parede.
Aí você continua estudando, toma mais notas e prega na parede. Na hora que você vai fazer os exercícios, você tem dúvidas sobre algum assunto, aí você vai lá e olha no post-it para lembrar. Isso ajuda. O melhor mesmo é tentar buscar na memória, né? Se você não conseguir lembrar mesmo, você olha para o post-it. Tá te perguntando se funciona para biologia aí, Bruno. Funciona para ciências, né? Biologia é muito comum ter o estudo dirigido ali no final do livro, no final do capítulo, né? Com as perguntas que você tem que responder e tal. Aí depois tem teste vestibular. Funciona bem pra caramba. E pra Funciona por humanas? qualquer matéria. Sabe por que funciona? Porque quem montou o livro didático para o ensino médio fez várias experiências, estudou profundamente, fez testes para chegar naquela sequência e apresentar o conteúdo daquele jeito, naquela cadência, com aquelas questões. E aí, naturalmente, a pessoa aprende. Te prometo que eu vou começar a fazer isso. Eu tenho muita coisa para estudar em neuro, principalmente básica de neurociência, eu vou praticar isso. Eu quero que você responda uma pergunta aqui, que foi bem no inicinho aqui, que eu acho que, quer dizer, é uma das maiores dificuldades, né? O próprio PISA comenta isso, que é a matemática, né? O Luciano Rodrigues, né, ele comenta, minha maior dificuldade é revisar matemática. É tanta matéria, sendo que a matemática é gigante e tem várias frentes. Esse exemplo, esse método principalmente, eu vejo, ele sendo aplicado em matemática, né, Werner? A pessoa tem que estudar na sequência, né? Então, assim, se eu tenho dificuldade de matemática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar lá do 6º ano, capítulo por capítulo, e ir fazendo, um atrás do outro. Se eu achar que eu já tenho facilidade naquele assunto, que eu já sei aquele capítulo, eu pulo para os exercícios e vejo se realmente eu sei. Se a pessoa tira uma nota muito boa nos exercícios, aí ela pode avançar. Se não, ela dá uma olhada na teoria. Porque, assim, aprender matemática é muito parecido com construir um prédio. Um prédio tem vários andares. E você só consegue construir um andar se os andares de baixo tiverem sido bem construídos. Se você, de repente, tenta construir um andar em cima de andares mal feitos, aquela construção uma hora vai cair, né? Pelo menos até o andar que foi bem feito, o último que foi bem feito. Então, você está construindo um prédio de 20 andares. Você construiu até o 6º andar muito bem. E aí, no 7º andar, você pôs uma massa meio assim mais fraca e começou a construir o 8º. Aí, construiu o 9º, o 10º. Lá pelo 12º, a construção cai e sobra só o que você fez até o 6º andar. E aí você precisa começar de novo, né? Então, naturalmente, no exemplo da construção, a pessoa precisou voltar lá e começar a construir do 7º andar de novo em diante, bem feito. E a matemática é assim. Quando a pessoa está com dificuldade de avançar em matemática, dificuldade de entender matemática, provavelmente algum andar mais de baixo, anterior, está mal construído. O que a pessoa precisa fazer é descobrir onde a construção dela parou, no caso, construção de conhecimento em matemática, e começar a construir a partir dali. E depois ela vai passar mais rápido pelo resto. A construção flui mais rapidamente, porque ela não vai ficar caindo toda hora. Acabei de lembrar meu irmão mais velho, quando ele estava me ajudando em matemática, no ensino médio. Você tem problema no ensino fundamental, seu problema não é no ensino médio. Eu falei, mas eu já estou aqui. Escutar as pessoas mais velhas é importante, né? Quem sabe do assunto. Você achou? Eu acho que foi respondido as principais dúvidas, Bruno. Foi bacana hoje a participação. No Instagram também teve muita participação, muitas perguntas. Eu tenho que agradecer vocês. Gente, não esqueçam, você que está aqui no YouTube, não segue a gente no Instagram, vai lá seguir a gente, tudo bem? Tem diversas enquetes legais, tem muitos vídeos, né, Bruno, que a gente coloca lá, que vai te ajudar. Não é dica, gente, é estratégia, é técnica para você seguir, tá bom? Mas siga lá, assine aqui o canal e aperte o sininho. Isso aí, Brunão. Então tá. Gente, muito obrigado. Valeu. Tchauzinho para vocês.